Olá, boa noite, tudo bem? Bom, Rodada de Negócios está no ar e olha, hoje a gente vai falar sobre comunicação, o comportamento do consumidor, a estratégia das marcas e também, obviamente, vamos falar sobre liderança, inovação, com um executivo que está à frente dos negócios de uma das marcas mais amadas e admiradas dos brasileiros. Meu entrevistado de hoje é Eduardo Picarelli, diretor da Unidade de Negócios da Heineken Brasil. Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso Rodada de Negócios. Obrigado a vocês pelo convite, sempre um prazer estar aqui podendo representar a Heineken, né, em um programa tão bacana quanto o seu. Olha, é um prazer enorme nosso, sobretudo meu, eu diria, porque eu sou muito fã. Enfim, acompanho a evolução da marca Heineken desde quando ela chegou ao Brasil e eu sempre digo que é um case, né, de como a Heineken conquistou o coração dos brasileiros por meio de um branding fantástico. E aí, antes da gente falar sobre a Heineken, eu queria que nossos telespectadores conhecessem um pouquinho de você, né? Da sua trajetória, você já passou por outras grandes marcas e dentro do próprio grupo Heineken também participou de outras áreas dentro do grupo, também com outras marcas. E fala um pouco da sua trajetória para você hoje ter assumido, desde 2022, como diretor da unidade de negócios da marca. São quase 20 anos de carreira, né? O tempo vai passando. Eu gosto de falar que a minha carreira ela é toda feita na área comercial, ela começa em vendas. Eu comecei lá no Banco Itaú, em agência. Olha. Depois eu tive uma oportunidade de 2 anos na Volkswagen, na Espanha, em inteligência de vendas. Voltei para o Brasil, trabalhei numa empresa que chama Reckitt Benckiser, que faz produtos de limpeza. Muitos de vocês conhecem Veja Multiuso, Harpic e outras marcas que são conhecidas do dia a dia. Sim. E nessas companhias, sempre na área de vendas, até que eu fui para o Grupo Ferrero, onde foi minha última passagem por trade marketing e vendas. E eu tinha muita vontade de trabalhar no marketing. Eu tinha estudado isso, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com isso. E eu fui, de certa forma, buscar essa oportunidade no mercado e acabei encontrando essa oportunidade na Heineken. E aí na Heineken já são 13 anos, na área de marketing, né, na área de negócios, sempre cuidando de marcas, né, não só Heineken, mas já cuidei de Kaiser, de Bavária, até a hora que eu assumi, né, diretorias, inclusive a diretoria de patrocínios e experiência de marca, e agora, né, nos últimos 3 anos, tendo a oportunidade de liderar a marca Heineken no Brasil. É muito interessante. E aí, agora, falando dessa evolução da Heineken, em relação ao consumidor brasileiro, né? E vocês conquistaram isso numa era digital em que as pessoas estão com a atenção cada vez mais fragmentada. Elas estão cada hora num lugar diferente, mesmo que seja num único advento, né? Isso é muito interessante. Fala um pouco dessa construção da marca Heineken no Brasil. A marca Heineken no Brasil, eu gosto de contar uma história que é o seguinte, eu acho que além de você ter que ser consistente, ser criativo, eu acho que tudo começa com um timing certo. Sim. Né? Então, quando a Heineken ela entra no Brasil, a gente chega em 2011, né? De verdade em 2011. Eu não sei se você lembra ou não, mas de 2010 a 2000 de 2000 a 2010 a gente viveu, 2010, 2012 a gente viveu o boom da economia, né? Sim. Ascensão de classes sociais e etc. Verdade. Lembra que a gente começou a perceber que tudo virou gourmet ou premium? Exatamente. Então, numa época em que o mercado de cerveja premium não existia, mas que as pessoas estavam o quê? Abertas a experimentar. A Heineken chega nessa hora. E quando ela chega, então assim, o timing é tudo nessa vida. É verdade. Aí ela chega, acho que com um trabalho muito competente. Por quê? Porque propaganda de cerveja era biquíni, praia, futebol. Então ela chega, de certa forma, com uma propaganda em que uma marca traz um ponto de vista de diferentes coisas que a gente fez até hoje. Sim. Segunda coisa, a gente estava acostumado a tomar, né, e o Brasil toma ainda, né, cerveja numa garrafa que a gente chama de âmbar, essa garrafa marrom, e chega uma marca com uma garrafa verde. Verde. Poxa, que diferente, né? A gente estava acostumado a frequentar muita balada, não tinha muito festival, e ela chega patrocinando 2 festivais na época, o Rock in Rio, que a gente está até hoje, né, e o Lollapalooza, que tinha acabado de chegar no Brasil, então ela chega num contexto novo, com um produto que era diferente. O brasileiro, ele tomava uma cerveja muito leve, né? E a Heineken ela chega com o quê? Com um gosto diferente. E na verdade a gente gosta de brincar que o brasileiro experimentou que a cerveja tinha gosto, né? Então, da boca para dentro, e eu acho que da boca para fora a gente chega fazendo o nosso trabalho de forma muito consistente numa época que os consumidores estão dispostos a experimentar.
Então, eu gosto de dizer que essa é a fórmula de sucesso da marca Heineken. O que faz com que a gente tenha sido aceito no começo e hoje seja uma das maiores marcas do Brasil, né, e a que mais cresceu nos últimos 10 anos, é literalmente a consistência. Sim. É verdade. Não, e aí você, com certeza, aí deve se lembrar dessa trajetória e foi conquistando o coração de cada vez mais brasileiros. E também falando de um produto que tem uma série de regulamentações, que não é qualquer horário que você pode colocar na TV, né? Você não pode... a propaganda em relação à bebida alcoólica, ela tem uma série de... Não são empecilhos, mas regulamentações mesmo. E vocês conseguiram, mesmo assim, combater marcas que já eram muito fortes no Brasil. E a partir disso, desse crescimento da marca, como é que vocês hoje se relacionam com esse consumidor? Quem é o consumidor de Heineken? Vocês já conseguem traçar esses perfis? Eu acho que não tem o perfil único, né? Quando a gente chegou no Brasil, o consumidor de Heineken ele era um consumidor mais jovem, né? Focado muito em experimentar coisas novas, de uma classe social um pouco mais alta. Hoje a marca Heineken é a marca preferida do brasileiro. Verdade. É difícil hoje falar que a gente tem um só tipo de consumidor. O que a gente costuma fazer hoje, e a beleza do digital é que ajudou muito isso, né? Em que você consegue o quê? Segmentar seus conteúdos, segmentar um pouco, né, o que você faz de campanha ou de propaganda. Vou dar um exemplo. A gente tem uma plataforma muito legal de Champions League. A Champions League ela costuma falar com pessoas, homens 35 mais. Temos um programa, temos uma campanha para falar com essa turma. A gente está também com game. Game fala com 18, né? Um público um pouco mais jovem, é um jeito de falar. A Fórmula 1 hoje, que é uma das nossas plataformas, ela rejuvenesceu muito. Então ela fala com o público muito mais jovem, até um público que é aquele público que via, né, a corrida com o Praia, agora com a Vô. Né? Então a gente costuma navegar bem em diversos públicos. E tem a plataforma nossa, que é a plataforma de música, que ela fala com todo mundo. Porque música é muito plural. Música, de certa forma, é muito focado no gosto. Óbvio que você tem um determinado gosto, que ele tem gente mais jovem, gente mais velha, mas ele é muito plural. Então, quando você está num Rock in Rio, você fala desde com as pessoas mais jovens até as pessoas mais velhas. Quando você está num Pop Load, que é um público muito mais jovem. Quando você está num C6, é um público um pouco mais velho. Então, esse foi o jeito que a Heineken encontrou, através das suas plataformas de patrocínio e das suas campanhas, de conversar com esse público mais amplo. No final das contas, como marca preferida, o seu papel, literalmente, é conseguir conversar sem ser excludente. E eu acho que também, justamente por uma questão de cultura de marca, que a Heineken tem muito clara, né? Que é uma marca que atende a todas as classes, a todos os gostos, né? Então, eu acho que isso também favoreceu muito. Vocês terem uma cultura muito clara para esse consumidor, né? Ajuda muito. Bom, na verdade, a gente sempre foi uma marca que teve ponto de vista. Sim. E uma marca que é autêntica. Eu acho que no final do dia, quando você tem um ponto de vista e você é autêntico, você não exclui ninguém. Na verdade, você tem o papel ali, de certa forma, trazer alguma relevância para qualquer que seja o tipo de consumidor. Quando a gente fala de Fórmula 1, né? A Fórmula 1, ela nasce, é uma plataforma que nasce para a gente falar de um tema que ele não é teoricamente fácil para uma empresa, para uma marca de bebida alcoólica falar, que é consumo responsável. Sim. Que é o nosso pilar de literalmente, puxa, a gente prefere que o maior número de pessoas bebam uma Heineken do que uma pessoa beber muita Heineken. Né? E tem a Heineken Zero também, que é um estouro, né? É isso que eu ia trazer. E aí a gente traz para uma plataforma de consumo responsável o quê? Um produto para isso. Exato. Então esse é um jeito de você, de certa forma, até aumentar a penetração de cerveja, talvez para pessoas ou que tivessem ocasiões que elas não pudessem beber cerveja alcoólica, né? Beber um produto alcoólico, perdão, ou para pessoas que não bebiam cerveja por conta do álcool. Então, esse eu acho que é um grande exemplo de como a gente consegue, de certa forma, trazer todo mundo para a conversa. A mesma coisa quando a gente entrou no mundo dos games. Poxa, eu fiquei impressionado, né? Eu jogava muito tempo com os meus irmãos, né? Aí foi passando, parei de jogar. E aí, quando você volta para entender esse mercado, esse é um mercado de mais de 200 bilhões de reais. É um mercado gigantesco. 70% mais ou menos das pessoas no Brasil, elas jogam algum tipo de game se você for contar tudo que é gamificado hoje. Então, ele já não é uma coisa mais nichada. Ao mesmo tempo, é algo que tem muita geração muito mais nova ali. Também a gente foi, de certa forma, entrar ali de uma maneira diferente. A gente tem uma campanha muito legal dentro do game que é nem toda rodada é lá fora.
para trazer um pouco, né, quebrar um pouco esse estereótipo que tá tudo bem você também socializar Sim. jogando um videogame. E tem coisas que a gente faz há muito tempo, como um patrocínio do Rock in Rio, desde que voltou, né, o Rock in Rio, a gente é o patrocinador oficial, como a Champions League, Sim. que a companhia Heineken patrocina desde 1969 com a marca Amstel e a gente com a marca Heineken desde 2005. Então são mais de 20 anos com esse patrocínio construindo consistência. E aí tem algumas pessoas que elas brincam assim, Edu, mas vocês que criaram a música da Champions League ou essa música já existia? A consistência ela é tão legal. Que se confunde, né? E eu até brinco, falo, o que você acha? Né? Na prática, essa é a música da Champions League, a gente usa tanto, né? E a marca é tão vista lá que a associação é difícil Com dizer certeza. quem está junto, quem está separado, se foi feito por uma marca ou se foi feito por eles. Gente, isso é muito interessante. Agora, dentro do grupo Heineken existem outras marcas, tanto de bebidas não alcoólicas, né, como outras de cerveja e bebidas alcoólicas. Rola também um desafio muito grande, porque são marcas, por exemplo, tão globais quanto Heineken que vieram, tem marcas que são nacionais, que também foram compradas pelo grupo, né, adquiridas pelo grupo, mas tem um desafio de colocar essas outras marcas, enfim, e tentar dar a elas o mesmo sucesso que a Heineken tem no Brasil? Eu acho que o grande desafio que a gente tem, e tem sido uma jornada muito bacana para a Heineken, foi de construir um portfólio que acaba sendo complementar. A gente tem uma missão que é muito legal. Tá. A nossa missão como companhia é a nossa estrela, né? A nossa estrela da companhia Heineken em cada coração, em cada copo brasileiro. Então, quando a gente pensa desse jeito, é assim que a gente constrói nosso portfólio. Bacana. Então, se eu pensar em cada coração, em cada copo brasileiro, puxa, eu estou falando de uma criança, a gente tem um portfólio de bebidas não alcoólicas muito bacanas. Dentro das bebidas não alcoólicas, você vai falar assim, puxa, Edu, mas vocês não concorrem ali com uma Coca-Cola, que é gigante, com uma Ambev, com uma Pepsi? Ali o nosso foco é trazer os produtos mais saudáveis da categoria. Então a gente tem desde a primeira água em lata, que é a Mamba Water, que a gente tem uma participação. Que eu amo como essa também água. temos um refrigerante que é o Fizz, Sim. que ele tem 50% menos açúcar do que um refrigerante comum. Então a gente tem nosso papel, nosso ponto de vista para a gente conseguir trabalhar em cada coração, em cada copo brasileiro. Então como é que eu converso com uma criança, ou com um jovem, ou com um adolescente que não bebe álcool, ou até mesmo com consumidores que não bebem álcool? Na verdade tem muita gente que não bebe álcool, né? Então como é que você consegue estar no coração dessas pessoas, não é só com uma cerveja zero. Sim. Agora, quando você vai para o lado da cerveja, e aí é muito interessante também, porque assim, a gente tem ocasiões de cerveja diferentes, a gente tem momentos, né, diferentes, a gente tem, por exemplo, uma mesma pessoa, ela costuma consumir 5 estilos de cerveja, 5 marcas de cervejas distintas. Então, olha que interessante, você, na sua jornada, provavelmente você vai num restaurante, você toma uma marca. Às vezes você chega na sua casa, você quer descansar, você toma outra. Além disso, você põe, né, nessa equação o que é a regionalidade. O Brasil é muito regional, né? O famoso muitos Brasis dentro do mesmo Brasil. Exatamente. Então você vai lá para o Nordeste é uma região em que uma marca nossa como Skin, ela é muito forte, ela é muito grande, ela é muito relevante. É um fruto de uma aquisição, mas ela é muito relevante. Poxa, ali a gente tem um papel realmente de fazer com que a marca seja ainda um grande protagonista daquela agenda cultural. No Norte, uma marca nossa muito grande é Glacial. No Sul e no Sudeste, em algumas regiões como Minas Gerais, uma Kaiser ainda é muito grande. Então, a gente aproveita a regionalidade para trabalhar essas marcas. E aproveita também momentos e ocasiões específicas para trabalhar nosso portfólio de cervejas artesanais. E, obviamente, a gente traz, às vezes, algumas marcas do nosso portfólio global para poder complementar a nossa jornada de marcas. Uma marca que a gente trouxe em 2017, hoje já é a 5ª maior marca de cerveja do Brasil, é a Amstel. Então, a Amstel ela vem com o papel, também é uma cerveja internacional, ela vem com o papel o quê? De complementar. Sim. De fazer com que a gente vá fechando os gaps de ocasião de consumo ou até de preço que a gente teria dentro do mercado. Isso é muito interessante. Basicamente é entender também as necessidades do consumidor e isso, hoje em dia, através da inteligência artificial, dos dados, isso facilitou também a vida das marcas. Dificultou em muitos outros lados, mas eu acho que facilitou muito mais, né, Edu? Você não acha que a inteligência artificial e também, obviamente, isso impactou na melhoria dos dados, da maneira como você enxerga o consumidor? Pessoalmente, você consegue entender a trajetória de consumo desse consumidor, né, dessa pessoa? Eu sou, aí pessoalmente falando, sou um grande otimista. Então, eu olho a inteligência artificial e olho a tecnologia como uma grande parceira. Eu acho que a tecnologia ela vem para ajudar. Quem atrapalha normalmente usando a tecnologia é o próprio ser humano.
E aí a gente tem um mantra lá dentro da Heineken que é, em inglês, consumer is the boss, né? O consumidor é o chefe. É o chefe, sem dúvida. Então a gente foca, investe muito, muito mesmo, até como uma empresa de bens de consumo, em conhecer necessidades, tendências do consumidor. O que a inteligência artificial trouxe para a gente é uma tecnologia e uma velocidade muito mais ampla. Né? Antes, se você parar para pensar que antes uma pesquisa podia demorar 3 meses, hoje tem escutas com o consumidor que demoram dias. Nossa. Tem, às vezes, né, através da inteligência artificial, você roda conceitos de uma noite para outra. Né? Então, isso trouxe para a gente agilidade. Sim. Agilidade para tomar decisão, para trazer produtos de forma mais rápida, para entender nuances mais específicas do consumidor, inclusive co-criar com ele. Sim. Né? E outra coisa legal da inteligência artificial que a gente tem usado agora cada vez mais é prever as coisas. Né? Através de dados você já consegue prever tendências. Antes você olhava muito no retrovisor. Agora você já consegue gerar um forecast de tendências que estão para acontecer, de como que a gente pode antever algumas tendências e se preparando antes delas chegarem até, né? Tá preparado para quando elas cheguem. Então, particularmente por isso que eu falei, sou um grande otimista, porque eu vejo que isso facilitando o nosso Sem trabalho. dúvida. Até para criar novas campanhas, você consegue fazer isso com a inteligência artificial e aprovar numa velocidade falando, gente, vamos por esse caminho? Olha, dá para a gente ter uma ideia maior, né? É muito interessante isso, como a gente consegue ter uma clareza maior com a inteligência artificial e uma agilidade muito maior também, né? Sim. Aí você tocou num ponto que eu gosto, que a gente consegue trazer um pouco da história, né? Eu falei que quando a gente abriu o programa, a gente falou um pouquinho da minha carreira, eu falei, são quase 20 anos. Eu peguei o finalzinho, graças a Deus eu consigo falar finalzinho, que não sou tão velho, né? Então, nesses 20 anos, eu peguei o finalzinho de uma época em que as agências vinham apresentar para você as ideias e elas traziam uma pasta. Chegavam com uma pasta desse tamanho e elas iam tirando os sketches, os desenhos e tudo, e iam montando para você ali para apresentar. Elas usavam já computador, apresentavam e tudo, mas o desenho era muito importante. Depois a gente decidia por uma campanha, a gente ia por uma coisa que chamava storyboard. Então a gente desenhava a campanha, a gente quase que passava como se fosse antigamente um slideshow, vamos dizer assim. Hoje já te contam a campanha com inteligência artificial. É quase o filme que você vai ver depois na TV ou no digital. É impressionante, é incrível. E aí, de novo, agilidade, redução de custo, assertividade. Porque antes você via um criativo te contando uma ideia, né, uma história, era incrível. Ele fazia o storyboard, era incrível. Às vezes você ia olhar o filme, não ficava tão parecido com aquilo que você tinha, de certa forma, aprovado. Sim. Hoje é muito difícil você fugir, porque está tão próximo já, que quando você vai testar a campanha, o consumidor já não vê uma historinha, ele já vê realmente quase aquilo que ele vai ver na TV depois. Então a gente evoluiu muito, mas eu acho que ajudou muito a gente na economia de tempo e de recurso financeiro. Como seria o mundo se a Heineken acabasse? Ou como seria o mundo se alguma marca que você gosta muito parasse de existir? Vou deixar essa pergunta no ar, a gente volta no próximo bloco tentando responder, tá certo? Fica pensando aí, a gente volta já já. Rodada de Negócios está de volta e eu sigo o nosso bate-papo com o Eduardo Picarelli, ele que é diretor da unidade de negócios da Heineken. E bom, antes de encerrar o bloco anterior, eu fiz uma pergunta, deixei uma pergunta no ar aí para vocês, que foi uma pergunta que ele mesmo fez numa das matérias, das entrevistas que ele já deu. O que aconteceria se a Heineken deixasse de existir? E aí, Edu, o que aconteceria? Essa reflexão é fantástica e serve para todas as marcas que a gente ama, né? Eu acho que agora a gente vive um momento... Essa é uma reflexão que surge o seguinte. Primeiro que essa marca, por mais que ela não é tão nova no Brasil, mas ela é relativamente nova no Brasil. Se eu te explicar um pouco a história, ela é uma marca que nasceu em 1873. Pois é. Então, tem uma coisa legal na marca Heineken, né? E as pessoas me perguntam muito assim né? Do que você espera deixar, né? Quando você sentar nessa cadeira e tal. Eu falei, o que eu espero deixar... É uma das coisas, um dos pilares culturais mais legais que essa companhia tem, que essa marca tem, que é o legado. Então, ninguém aqui tem o papel de ser melhor do que o outro foi. Todo mundo tem a responsabilidade de deixar para o próximo. 150 anos, olha a responsabilidade de ser o cara que deixa, né? Com que pelo menos mais 5, mais 10, e até que alguma pessoa assuma para seguir com isso. E quando a gente pensa na história da companhia, se você pensar de uma marca de 1873, olha quanta coisa ela viveu, quanta coisa ela passou. Tem Primeira, Segunda Guerra, tem crise,
tem, de certa forma, né, Guerra Fria, tem ela viveu a Revolução Industrial, agora ela vive a Revolução Digital, ou seja, tem tanta coisa que aconteceu. E aí, num determinado momento, a gente começou a olhar tudo que a marca tinha passado e o papel da marca em todos esses momentos, e a gente chega em 2015, 2016 e faz uma reflexão que é, puxa, e se a marca deixasse existir? O que o consumidor perderia, né? E a gente reflete, e a gente chega à conclusão que, certeza, perderia uma ótima cerveja. Então, não posso falar que muita gente ia ficar chateada, mas de verdade é algo que ele talvez ele não seja exatamente copiado, mas ele, de certa forma, podem ter outras boas cervejas. Não deixaria de existir cerveja, concorda comigo? Sim. E é aí que a gente começa a dar vida a um pilar de sustentabilidade. Sustentabilidade de negócio já existe, mas sustentabilidade de realmente ser uma marca que tem um impacto positivo e não um impacto só neutro da pegada ecológica que ela tem dentro, né, do meio ambiente, da comunidade que ela vive. Então, a partir daí, a gente estabelece, primeiro, da porta para dentro, a gente estabelece metas internas de negócio. Hoje, todas as nossas cervejarias, Bruno, elas trabalham com energia renovável. Que máximo. Então, era uma maneira com que a gente pudesse realmente falar com que a gente trabalha com uma energia que é verde. E a partir do momento que isso vira uma cultura dentro da companhia, a gente começa a trazer isso da porta para fora. E começa a trazer isso da porta para fora com um compromisso. Então, hoje a gente tem um compromisso até 2030 de 80% do nosso vidro ser retornável ou reciclável. A gente tem hoje uma ambição de até 2040 ser uma marca que a gente chama de regenerativa, ou seja, que ela não tem só um impacto neutro, que ela começa a causar um impacto positivo. Sim. A gente tem hoje uma missão, por ser uma marca urbana até, claro, de construir nos grandes centros urbanos do Brasil mais de 18 microflorestas. Então, a última que a gente construiu foi agora, né, que a gente plantou, na verdade, foi agora em Porto Alegre, mas a gente fez um plantio aqui para quem é de São Paulo, entre a Marginal Pinheiros e a Tietê, que é um lugar que carece, né, de lugares verdes. E a gente tem, hoje, a gente fomenta também um programa de energia verde, onde a gente faz a ligação entre consumidor e, hoje, né, grandes fornecedores de energia, porque hoje muita gente não sabe que você tem o mercado livre de energia, né, que você pode hoje escolher quem vai ser o seu provedor de energia. Então, a gente faz hoje a conexão entre bares, restaurantes, a nossa cadeia com esses provedores de energia, mas os provedores que a gente indica são quem trabalham com energia limpa. Então, a gente também tem essa ambição de fazer com que a nossa cadeia possa ser mais verde. Recentemente, a gente lançou uma long neck retornável, ou seja, aproveitar a retornabilidade que a gente já tem das 600 ml no bar com a long neck para que a gente vá chegando nessas metas que a gente colocou. Essa é uma razão da qual a gente para e pensa, opa, se a Heineken deixar de existir hoje, o que o mundo perde? Pô, em 2040 ele vai perder muita coisa, porque vai ser uma das poucas marcas lá que vai, de certa forma, trabalhar do ponto de vista positivo. E o nosso papel aqui é provocar. Eu acho que isso sempre foi uma coisa que a marca fez ao longo dos anos. É muito da cultura Heineken, muito da cultura Heineken. E eu gosto de uma das coisas, quando a gente fala de provocação, que está na cultura Heineken, a provocação sempre começa da porta para dentro. Então, se você for hoje na Heineken, você vai ouvir as pessoas falando de sustentabilidade, você vai ver ao longo do caminho, tá no speech, tá no discurso dos nossos colaboradores. Está no meu discurso, mas isso, quando vira da porta para dentro, é fácil com que a gente consiga ser consistente da porta para fora. Uma das coisas que eu mais me orgulho é ter meta. Porque a meta, ela permite com que isso sobreviva além das pessoas que vão passando. As pessoas passam. Sim, com as metas, a gente vai garantindo que uma gere continuidade para outra. E aí, eu acho que a gente começa a ter um papel, né, ou continua a ter um papel cada vez mais relevante nesse mundo daquilo que vem para frente. Bom, e para você que está assistindo a gente agora em casa, ou estava zapeando e caiu aqui na Rede TV, esse aqui é o nosso Rodada de Negócios e estamos recebendo hoje Eduardo Picarelli, ele que é diretor da unidade de negócios da Heineken, que é essa marca amada pelos brasileiros. Os brasileiros são apaixonados por cerveja de um modo geral, né? Mas eu acho que a Heineken conquistou o coração. A gente tem um apelido, né, para Heineken. Até eu brinco, né? Agora o pessoal chama Heineken de verdinha. Inclusive, isso. Quando a gente fez 150 anos, a gente abre a campanha falando que na Have a Verdinha, posso, né? Você pode me dar uma verdinha, que é um brasileiro pedindo uma Heineken fora do Brasil. Então, quando sua marca recebe um apelido, significa que ela, de certa forma, conquistou o consumidor. E aí eu acho que o brasileiro ele é muito interessante, né? Diferente de muitas culturas no mundo inteiro, quando ele adota alguma coisa, ele adota.
Sim. Né? E a gente tem hoje, graças a Deus, a gente tem muitos consumidores que são fiéis à marca. Então tem gente que já fez tatuagem, tem gente que de certa forma manda pra gente mensagem dizendo que só toma Heineken. Quando não acha Heineken, vai em outro supermercado, em outro restaurante só para tentar achar. Mas isso é uma característica do nosso povo mesmo, né? Quando eles adotam alguma coisa, né, eles são bastante fiéis e eles são, de certa forma, bastante promotores, né, das marcas que eles amam e que eles consomem. O brasileiro é curioso. Engraçado, O brasileiro né? ele é curioso, ele é aberto, ele quer experimentar, ele quer conhecer. Se o produto não é bom, não vinga. Se o produto é caro, pode ser difícil dele ter escala, porque não é um país, né, de pessoas muito ricas, né? Majoritariamente é um país pobre. É. Agora, é um país muito aberto, diferente de outras culturas. Sim. Esse é um cenário. O segundo cenário é o contexto de ocasião de beber cerveja, né? No Brasil, que é um país tropical, né, tirando um pouco o sul, o sudeste, mas ele é um país quente. É. Cerveja é sinônimo de refrescância. Na Europa, que a temperatura média é 8, 10 graus ao longo do ano, varia um pouco no verão, mas que a temperatura média é muito baixa, a cerveja não é sinônimo de refrescância. A cerveja, ela parte na cultura europeia lá atrás como um alimento. Né? Se você voltar, eu não vou ser chato aqui na entrevista para não voltar muito tempo atrás, mas numa época que você tinha lá peste negra e etc, né? Numa época em que você não tinha saneamento nessa região em que as pessoas né, viviam de certa forma aglomeradas, sem você ter saneamento, era melhor você beber uma cerveja do que você beber água. Então ela entra no contexto cultural há muito tempo atrás dessa maneira, é safe, né? Uma safe choice, uma escolha segura. Depois ela vai entrando no dia a dia das pessoas, ela entra no momento de celebração e tudo, mas ela nunca entrou como algo que te traz refrescância. Aqui no Brasil é o contrário. Né? Aqui no Brasil você toma uma cerveja, ela tem que estar muito gelada. Se ela não estiver gelada, você não consegue tomar, porque é assim que a gente se aculturou. Exatamente. E a gente se aculturou como uma coisa, como uma celebração, como algo que traz a gente, né? Aliás, mais até do que uma celebração, é a socialização. Sem dúvida. É um jeito da gente estar junto, é um jeito da gente se encontrar. Eu te agradeço demais pela presença aqui no nosso Rodada de Negócios. Um prazer te receber nesse início de ano já. Que seja um 2026 incrível, viu? Desejo para vocês um excelente 2026. Para mim, em nome da Heineken, é um privilégio poder contar um pouquinho mais da história da Verdinha e da companhia com vocês. E a gente deseja para vocês também todo o sucesso do mundo nesse programa que com certeza chega para ser um sucesso. Parabéns. Obrigada, obrigada. E óbvio, obrigada a você mais uma vez por estar aqui marcando presença nesse domingo. Tenho certeza que segunda-feira já começa lá em cima, né? Melhor, muito melhor, sem dúvida. Obrigada. Domingo que vem a gente tá de volta e eu, como sempre, tô esperando você. Tchau.